Então, mas aí eu acho que é uma pergunta para vocês duas, assim, com relação a essa questão dos debates. O quanto, na verdade, o que está acontecendo em debates com menor expressão, eles geram um impacto real, ou o quanto, na verdade, é um trabalho de redes desses candidatos? Acho que essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: muito se fala, né, que o Marçal ele tem evitado tratar dos temas na cidade. No próprio debate da Veja, enquanto a Tabata perguntava, ele desviava e falava: ó, vai estar a resposta sobre isso no meu Instagram, coisa que nunca foi vista, né, em debates. Ou seja, eu não sei, mas vai estar lá, olha lá depois, né? E aí o que acontece? Só que cobrir isso acaba dando mais visibilidade para o candidato. Cobrir esse histrionismo do Marçal acaba dando mais visibilidade para o candidato, e aí, com mais visibilidade, ele vira pauta, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, a pergunta é: o quanto o Marçal está realmente surfando numa coisa que a gente está identificando um aumento na intenção de voto dele, ou o fato dele ter virado pauta alimenta a própria imprensa, alimenta as redes sociais, alimenta os influenciadores que acabam repetindo, né? Acho que então são duas perguntas que dizem respeito bastante com relação às impressões e à realidade. Como é que, na verdade, a gente navega, a gente que é profissional da comunicação tem que navegar no meio disso. Quem quer responder primeiro? Pode ser eu. Na verdade, o que que acontece? Eu acho, Saca, que você tocou num ponto muito importante, porque é a coisa do gerar pauta, né? E isso também lembra o Bolsonaro, né? Porque a gente lembra que na campanha do Bolsonaro em 2018, ele também era aquela coisa de disposição, e com a facada, ele praticamente virou o assunto do noticiário inteiro. Né? E aí a gente não parava de falar de outra coisa. O Marçal ele tá sabendo usar isso e a gente, de uma certa forma, a gente também fica numa linha tênue, né? Qual é a decisão que a gente toma? A gente não pode brigar com a notícia precisa ser dada. O público tem o direito a ter a notícia e fazer a sua escolha, né? A gente tem que noticiar. Só que também a gente tem que evitar cair em armadilhas de criação de notícia ou criação de uma pauta que não necessariamente é. Então, eu acho que é um desafio para nós, sim, né, como imprensa e como um órgão de imprensa responsável que trabalha com seriedade com as informações, porque a gente precisa entender que a gente não pode ser levado por uma maré criada e às vezes um pouco artificial, porque também nesse mundo das redes sociais aí, uma coisa que as pessoas também colocam, a Andresa destacou o Pix de muitas pessoas que não são eleitores. De fato, quantos desses seguidores do Marçal votam em São Paulo? A gente não sabe também esse universo para saber se esse sucesso dele, que já era um sucesso nas redes, que ele já era uma pessoa conhecida e tudo mais, vai de fato chegar na hora ali das urnas, né? E aí eu acho que tem um componente para falar dos debates, que também os órgãos que organizam os debates precisam ser mais severos. Por exemplo, o debate do Estadão foi praticamente unânime que as campanhas reclamaram da desorganização ali e da quebra de regras. E aí, essa ausência dos outros candidatos no debate da Veja foi um pouco isso, e você conversa com as campanhas e fala assim, mas não dá para a gente ir num lugar em que as regras não vão ser respeitadas, em que vai ter um candidato fazendo esses recortes para as redes sociais, sim, porque daí também eu acho que, assim, eu acho legal quando a gente respira política e tudo mais, mas as pessoas não ficam assistindo o debate como a gente, as pessoas não ficam comentando como a gente, tanto assim. Elas veem esses recortes, né? Elas veem esses pequenos recortes. Então, assim, às vezes esse modelo de debate também precisa ser colocado, porque a gente chama as campanhas, a gente faz debate aqui, né? A gente chama as campanhas e a gente mostra as regras, e as regras têm que ser seguidas. Então, para que haja, a gente está falando de uma escolha democrática, a gente quer poder oferecer para o eleitor, não só de São Paulo, mas para todos os eleitores do país, a possibilidade de que eles façam escolhas conscientes, né? Então, assim, a gente está num momento de polarização muito grande, a gente sabe que tem uma questão ideológica por trás de todas essas escolhas e tudo mais, mas eu sempre falo isso, e a gente sempre fala isso, a gente faz bastante matéria sobre isso, mostrando que a preocupação principal do eleitor nesse pleito municipal são com os problemas da cidade, aquela questão que a gente fala da zeladoria, do buraco, e aí por isso sim é tão importante que a gente tentasse conseguir elevar esse debate e não ser só pautado pelas loucuras ou pelas criações do Marçal de grandes coisas, de ações, né?
enfim, de vou levar a carteira de trabalho aqui para provocar o Boulos, vou fazer, enfim, ele está pautando também. E aí eu acho que é um exercício que a imprensa brasileira tem que fazer, a gente tem que fazer, porque a gente a gente é um veículo a favor da democracia e o jornalismo, ele tem o seu papel democrático também em tudo isso. Enfim, a gente não pode deixar de mostrar, mas Uhum. a gente tem que colocar cada peça aí no seu lugar, né?